estatística. Vamos para mais uma rodada aqui de vídeos. E hoje vamos trabalhar então na construção de tabelas. Tudo bem? Muito bem, vamos lá. Exercício 1, então. De acordo com o Ministério da Educação, a quantidade de alunos matriculados no ensino de primeiro grau no Brasil nos anos de 90 a 96, em milhares de alunos, são 1.720, 2.567, dessa série de dados. Faça uma tabela para apresentar esses dados, tá? Confeccione correspondente e classifique, sabendo que os dados acima são fornecidos. Então, aqui eu acabei puxando uma parte a mais da tabela e ainda dizer qual gráfico que melhor representa ela, tá? Deixa eu separar aqui então, já para ficar interessante. Aqui eu acabei muito bem. Vamos montar lá, que essa parte aqui de fato é a que nos importa. Então vamos confeccionar então essa tabela aqui, tá? Então, o que uma tabela tem, tá? Ela vai ter um título, tá? Um título. Então, o que é esse nosso título aqui, né? Ó, vou colocar aqui assim abreviado, tá? Para ficar, como é a mão, ficar mais ajeitado um pouquinho, tá? Quantidade, então, de alunos matriculados no primeiro grau, tá? De 90 até 96, isso aqui é no Brasil, tá? Pessoal, o que o título dessa minha tabela tem que dizer? O que? Quantidade de alunos, onde, né? No Brasil, e quando? De 90 a 96, tá? Então, aqui vou tentar montar minha tabela. Vou ter, então, meus anos, tá? E o número de alunos, tá? O número de alunos matriculados, tá? Lembrando, ó, que o problema disso aqui, ó, que é vezes em alunos são, de acordo com o primeiro grau de 90 a 96, em milhares de alunos, então, vezes 1000, né? Vezes 1000, muito bem. Então, agora eu vou colocar aqui o ano de 1990, que é o primeiro ano, então, ele teve 19.720 mil, vezes 1000, né? Então, muito bem. O ano de 1991 teve 20.567. O ano de 92, então 1992, teve um total de 21.473. E assim eu vou fazendo então para 1993, tá? Eu vou ter o respectivo valor 21.887, 21.887. Em 1994, 20.598, 25.908. E em 1995 eu tive 22.473, 22.473. E em 1996, que é o meu último ano, eu tive 23.564, 23.564, tá? E aqui então eu vou fechar a minha tabela, né? E ainda aqui embaixo da tabela eu tenho ainda uma fonte, que nesse caso aqui a fonte é de acordo com o Ministério da Educação. Então, Ministério da Educação, tá? Muito bem, tá? Montada então a minha tabela. Representei numa tabela esses dados, tá? Aqui eu ainda posso, na verdade devo separar aqui então, aqui o corpo da minha tabela, onde de fato estão os dados,
E aí, pessoal, para classificar, que tipo de série é essa aqui, tá? Pessoal, essa aqui é uma série que está relacionando o número de alunos com os anos, então uma série temporal, tá? Então, ó, série temporal, tá? Ou cronológica, enfim, como vocês queiram chamar. Que tipo de gráfico eu utilizo para esse aqui? O melhor gráfico, ou seja, o gráfico mais indicado para esse tipo de série, tá? Que tipo de gráfico? Então, esse aqui vai ser um gráfico de linhas, tá? Vai representar mais ou menos aqui essa série no decorrer do tempo. Beleza aqui, gurizada? Muito bem. Pessoal, exercício 2 aqui, então, para a gente montar através, então, de uma seleção de dados ou de um rol de dados, de um grupo de dados. A tabela abaixo apresenta a altura em centímetros de um determinado grupo de pessoas. Muito bem, então aqui ele dá essa relação, tá? Primeira coisa, o que se pede aqui? Letra A, tá? Vai ter A, B, C e D nesse caso aqui, tá bom? Calcular aí as medidas de posição e de dispersão. Muito bem. Calcule a média, a moda e a mediana deste conjunto de dados, tá? Pessoal, a primeira coisa que eu faço é olhar, ver se os dados estão em rol, né? Que para mim trabalhar moda e mediana, principalmente, eu vou necessitar dessa ideia, tá? Beleza, estão em rol. A moda e a mediana são os mais fáceis, né? É um elemento um pouquinho mais simples. Vamos ver quantos dados eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, ó, N igual a 40, tá? O que vai ser a minha média? Minha média vai ser o somatório de xi dividido, então, por N. Pessoal, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer 150 mais 151, ó, tô vindo cada coluna, mais 152 mais, tá? Até o 173, tudo isso aqui, então, dividido por 40, tá? Já deixei esse cálculo aqui pronto, né? Então, temos que a nossa média nesse caso é 160,63, tá? Aproximadamente aqui, não exatamente isso, tá? Mas aí somei todos e dividi por 40 para otimizar um pouquinho o vídeo. Agora então vamos calcular então aqui a nossa mediana. A mediana são os elementos exatamente do meio. Quando é par, eu vou ter que somar os dois. Então vou ter que pegar o 20 e o 21, o elemento na posição 20 e na posição 21, somar eles e dividir por 2. Vou fazer a média deles, tá? Muito bem, pessoal, olha só, então eu tenho 4, 8, 12, 16, 20, ó. Então aqui, ó, esse cara aqui, ó, é o meu elemento 20 e esse cara aqui, ó, é o meu elemento 21. Então a minha média vai ser o quê? 160 mais 161 dividido por 2, isso aqui é 160,5. Beleza, resolvida então a nossa mediana, perdão. E agora então vou calcular a moda. A moda é aquele elemento que mais vezes aparece na minha tabela. Vamos ver então qual que é. Olha só, o 155 aparece 4 vezes. Olhando aqui, ó, o 156, 3. O 160 aparece 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5. O 161 aparece 4. E daí depois eu não tenho mais nenhum que se destaque. O 64, 13, então beleza. Minha moda é o 161. Então tá tranquilamente resolvido então a letra A. Vamos resolver então a letra B, tá? Calcule então as medidas de dispersão, a variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Eu só vou copiar aqui, ó,
para cá a minha média, que eu vou precisar dela nesse momento aqui. Então, 160,63. Muito bem. Eu vou trocar aqui minha folhinha de baixo. Para mim, então, calcular aqui, tá? Pessoal, olha só. O que é, deixa eu colocar aqui, ó, a minha variância, o sx², é o que? É o somatório de xi menos x médio elevado ao quadrado. Tá? Dividido, então, né? Aqui pelo meu somatório de... ou pelo meu n menos 1 se for amostra e n se for população, tá? Aqui a gente está considerando, então, uma população... Ele está considerando população, então aqui embaixo vai ser só n, tá? Então não vai esse n menos 1 quando é a amostra. Muito bem. Então, pessoal, aqui eu tenho que fazer, para mim calcular elas, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. xi menos x médio, né? Para todos, tá? E aqui no lado, então, eu faria, então, xi menos x médio elevado ao quadrado. Então, começaria com o primeiro, ó. 150 menos 160,63, tá? Aqui, então, resolveria ele ao quadrado e assim faria para todos, tá? O somatório, pessoal, o somatório de xi menos x médio elevado ao quadrado, então eu já tenho ele aqui, né? Muito bem, então vamos substituir lá. Pessoal, também vocês podem fazer assim, ó, como fórmula também para o sx², ó, é a mesma coisa, tá? É o somatório de xi ao quadrado menos, tá, a minha média também elevado ao quadrado, tá? Aqui, esse aqui ainda é dividido então por n, tá? Isso aqui também é possível, aqui acho que é até mais fácil. Então vamos lá. Sx ao quadrado vai ser igual. Somatório dos meus quadrados aqui. Vou pegar aqui quanto é que deu na minha soma total. Deu... Tá, então deu 1.033.305. Isso aqui então dividido por 40 menos a minha média ao quadrado, 160,63 ao quadrado. Então vamos ver quanto é que deu a minha variância. Nesse caso aqui, 32,23. Muito bem, então aqui tem a minha variância. Agora eu vou calcular então o meu desvio padrão, né? Peço ali também meu desvio padrão, que é nada mais nada menos do que a raiz quadrada da própria variância. Então vai ser igual a raiz quadrada de 32,23, que nesse caso aqui é 5,68. 5,68. E o meu coeficiente de variação vai ser o quê? O desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então, 5,68 dividido por 160,63. Tudo isso aqui vezes 100. Então, vamos lá. 5,68 dividido por 160,63. Resultado, então, vezes 100, que é 3,53%. Muito bem. Igual a 3,53%, tá?
Muito bem, então esse aqui, então, meu desvio padrão e meu coeficiente de variação. Então, respondi todas as respostas da letra B. Vamos tirando aqui e vamos adiante. Letra C, muito bem. Confeccione, então, uma tabela de distribuição de frequência em intervalos de classe. Muito bem, tá? Aqui, pessoal, já montei, então, uma primeira colinha para essa distribuição de frequência. Lembrando sempre que vamos considerar esses dados aí, né? Só vamos tirar alguns valores aqui, então, n igual a 40. Muito bem. Então, meu número de classes vai ser raiz quadrada de n, que isso aqui é 6,40, raiz quadrada é 6,3, então eu vou usar 7 classes. Então, aqui eu já tinha deixado separado, né? Então, 7 classes. A minha amplitude total vai ser o que? Meu maior elemento menos o menor. Então, ó, 173 menos 150, que é 23, tá? A minha amplitude de cada classe vai ser, então, 23 dividido por número de classes. Isso aqui dá aproximadamente 13,30, tá, pessoal? Pra gente ficar aqui com uma ideia legal. Muito bem, então agora já consigo montar, então, as minhas classes. O meu limite inferior da primeira classe é o 150, mais 3,33, 153,3. Então, 153,3, vou agora até a 156,6. 156,6, vou até a 159,9. 159,9, vou até 163,2. 163,2. 163,2, vou até 166,5. 166,5, vou até 169,8. 169,8, vou até 173,1. 173,1. Beleza. Pessoal, agora eu vou calcular meu xi, tá? Meu xi vai ser o que, ó? Deixa eu só usar aqui, pode ser? Muito bem. Então, para mim fazer cada um, vai ser o que? Vai ser 150 mais 153,3 dividido por 2, tá? Nesse caso aqui, o meu xi vai ser 151,65. Então, 151,65. Assim, vou fazendo para todos eles também, tá? Então, agora eu tenho 154,95, 158,25, 161,55, 164,85, 168,15 e 171,45. A princípio aqui tá tudo tranquilo, tá? E agora, pessoal, vou fazer então a minha frequência, tá? Então eu vou pegar 153, que ficou ruim, né? Mas é 153,13, e vou contar quantos elementos cabem até ali. 1, 2, 3, 4. Concorda que o 153 ainda entra aqui. Então vamos lá. 4. Agora do 153 até o 156. Inclusive o 156. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui tenho 8.
Agora até o 159. Então, 1, 2, 3. 3. Até o 163. Ó, até o 163. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Tudo bem. Até o 166. Então, eu fui até o 163. Agora, aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Até o 169. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Muito bem. E até agora os últimos, os que ficaram, então, né? Que fica o 170, o 172 e o 173. Então, somando aqui todos dá 40. Muito bem. O que é meu FRI? Tá? Pessoal, meu FRI é o FI dividido pelo somatório de FI. Nesse caso aqui, o primeiro, ó, 4 dividido então por 40, que nesse caso aqui vai dar, arredondando aqui, 0,1, tá? Então vamos lá, 0,1, agora o dobro, então 0,2, tá? Agora 0,075, 0,075, aqui 0,325, 0,325, aqui 0,125, 0,125, aqui 0,1 e aqui 0,075, tá? Se eu for somar todos eles aqui, vai dar exatamente 1. Muito bem. Frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? Tá? Na primeira classe aqui vai ser exatamente o que eu tinha no meu FI, 4. Na segunda vai ser o que? Este mais a próxima. Então, ó, 12. Tá? Agora aqui, 15. 15 mais 13, 28. 28 mais 5, 33. 33 mais 4, 37. Tá? E 37 mais 3, 40. Aqui eu não tenho somatório. E a minha frequência relativa acumulada, então vai ser o mesmo conceito da frequência relativa. 4 dividido por 40. Então, o primeiro 0,1. Depois eu tenho 0,3. Depois eu tenho 0,375. Depois eu tenho 0,7. Depois 0,825. 0,925 e 40 dividido por 40, exatamente 1. E aqui está feita a distribuição de frequência. Muito bem, então já resolvemos também esse problema aqui. Muito bem. Eu tenho ainda a última letra que diz o quê? Calcule então a dispersão, as medidas de dispersão, variância, desvio padrão e coeficiente de variação, além da média, né? Para dados agrupados. Muito bem. Vamos trabalhar aqui então com o nosso formulário. Tá? Pessoal, aqui agora já vou usar direto o que eu preciso. Então, recopiei aquela minha tabela com o que vai precisar agora. Lembrando que a média é o quê? O somatório de xi vezes fi, dividido então pelo somatório de fi. Escrevi aqui o que eu vou precisar, xi vezes fi. E
a minha média, a minha variância é o somatório de xi ao quadrado vezes fi dividido pelo somatório de fi menos a minha média elevada ao quadrado. Então, também escrevi aqui. Esses aqui são só consequência daqui. Muito bem. Então, vamos começar a escrever eles aqui. Ó. Xi vezes fi. Então, aqui, 151,65 vezes 4, 606,60. 1.239 com 60, então 8 vezes 154,95, 474,75, 474,75, 2.100,15, 2.100,15, 824,25, 824,25, 672,60, 672,60 e 514,35, 514,35. Sendo que somando todos esses caras aqui, eu vou ter 6.432,30. 6.432,30. Muito bem, já vamos fazer aqui xi ao quadrado vezes fi. 91.990,89, 91.990,89, 192.076, 192.076, 75.129, 75.129,19, 339.279,20, 339.279,20, 135.877,60, 113.097, 70 e 88.185,31. 185.135,31. E o somatório aqui, 1.035.636. Então, 1.035.636. Então, vamos calcular aqui a média. Fazer em outra cor aqui para ficar mais tranquilo. Então, ó, 6.432,30 dividido então por 40. Muito bem. Então, a minha média aqui das alturas para os dados tabelados deu 160,85. 160,80 aqui, perdão. Só confirmar aqui. 6432,3 dividido por 40. 160,81. Tá, muito bem. Aqui o professor deu uma... Agora vamos calcular esse aqui. Então vai ser 1.035.636 dividido por 40 menos 160,81 ao quadrado. Esse cara aqui já resolvido vai dar uma variância de 31,85. 85. Muito bem. Então aqui tem a minha variância. Meu desvio padrão vai ser o que? Raiz quadrada disso aqui. 31,85
85, que nesse caso aqui vai ser 5,64. E o desvio e o coeficiente de variação vai ser o quê? 5,64 dividido por 160,81 vezes 100, que nesse caso aqui 3,51, tá? Lembrando aqui, pessoal, que o coeficiente de variação está em porcentagem, né? 3,51%. Aí resolvemos também a média, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação para os dados tabulados ou agrupados em tabela. Aquele abraço.